Olá, contador, olá, contadora, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse canal tem o objetivo de ajudar você, contadora, a iniciar o seu escritório de contabilidade toda semana. Nós temos lives todas as segundas-feiras e às quintas-feiras, sempre às 18 horas. Hoje, especialmente, a gente está fazendo gravado, eu tenho um compromisso nessa segunda-feira no qual você está vendo esse vídeo, mas na próxima semana a gente volta a fazer live às 18 horas. E toda semana, lembrando, temos live segunda e quinta-feira às 18 horas aqui com o objetivo de ajudar você, contador, você, contadora, que deseja iniciar o seu escritório de contabilidade, beleza? O tema da live de hoje, da live, né, do vídeo, você está vendo a gravação de hoje, é como deve ser feito o contrato de prestação de serviços contábeis para você, contador, que está iniciando o seu escritório de contabilidade. Quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou o Wellington Ribeiro e eu ajudo o contador e contadora a iniciar o escritório de contabilidade, mesmo aqueles colegas que não têm experiência. Então a gente vem aqui ao longo do nosso canal, das nossas redes sociais, no Instagram, compartilhando com vocês formas de ajudar você a iniciar o seu escritório de contabilidade. Já deixa seu like nesse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque a sua inscrição é importantíssima, faz com que o YouTube leve essa aula para outros colegas contadores. E se você participa de algum grupo de WhatsApp de contador, de contadora, compartilha, manda lá para a galera para fortalecer aqui o nosso canal, beleza? E outra coisa, se você ainda não me segue lá no Instagram, começa a seguir o nosso perfil. Lá você vai poder tirar dúvidas comigo. A gente libera caixinha de perguntas, você pode mandar dúvidas para mim, eu respondo todos os colegas que mandam dúvida lá pra gente. Você vai poder ter outros conteúdos, todo dia tem vídeo lá no YouTube para ajudar você também. Então é o seguinte, @wellingtonribeiro.contador. Me procura lá no Instagram que a gente vai poder te ajudar lá também, beleza? Agora vamos lá ao tema do nosso vídeo. O objetivo, galera, é evitar que vocês cometam o erro que eu cometi. Eu tenho aqui toda a humildade do mundo de falar para vocês que eu já cometi esse erro lá no meu início. E muitas das vezes, por inexperiência, outras por afobação, sabe, ansiedade de começar a prestar logo o serviço para o cliente, que é o erro de iniciar a prestação do serviço sem ter o contrato de prestação de serviços assinado. Cara, se você for parar para pensar, você não começa um relacionamento com uma empresa sem um contrato assinado. Eu estou falando, por exemplo, se você vai contratar um serviço de alguma outra empresa aí, sei lá, uma empresa grande, essa empresa tende a prestar o serviço para você primeiramente você precisa ter o contrato assinado. Então ela não vem aqui e vai fazer o serviço. Por quê? O contrato, ela protege as partes de forma jurídica falando, né? Ela te protege e protege o cliente. Ali está claro quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos e quais são também os direitos do cliente. É muito comum na contabilidade você se deparar com a seguinte situação. E as pessoas relatam isso para mim. Wellington, o cliente não me manda os documentos, eu não consigo fazer uma escrituração contábil. Você tem um contrato de prestação de serviço assinado? Tem essa cláusula lá que a responsabilidade dele é te enviar essas documentações? Isso inclusive, é objeto de quebra de contrato. Então, quando a gente quer cobrar os nossos direitos, nós temos que também fazer tudo dentro da regra do jogo. E também, uma outra orientação, o CFC e o CRC, eles tendem a fiscalizar as empresas prestadoras de serviços e quando ele eventualmente escolher você para te fiscalizar, ele vai te pedir um contrato e aí você pode sofrer punições e até mesmo ficar impedido por algum tempo de prestar o seu serviço, porque você prestou serviço sem contrato. Então, para que você não venha a ter dor de cabeça, você que está iniciando, não importa se é o seu primeiro cliente, se você tem um cliente que é MEI, talvez você vai fazer a contabilidade de uma organização imune isenta, uma igreja, uma associação, um microempreendedor, uma empregada doméstica, uma empresa do Simples, uma pequena padaria, um pequeno comércio do seu bairro, não importa. Você só pode iniciar o contrato, a prestação do serviço, mediante a assinatura do contrato. Então, galera, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês aqui o contrato de prestação de serviços que é o modelo
que a gente utiliza, inclusive que eu compartilho com a galera da Tribo Contábil, para que você possa ter noção do que é esse contrato digamos assim, da responsabilidade e da importância dele. Eu, quando falei para vocês que eu iniciei a prestação de serviços e cometi esse erro, e humildemente falo isso para vocês, já prestando um serviço sem contrato, aconteceu comigo o seguinte: todo mês de dezembro, todo mês de novembro e dezembro, nós contadores, tendemos a cobrar uma 13ª mensalidade dos nossos clientes. Isso é praxe, é padrão, tem até uma resolução do CFC, que, enfim, não vou entrar no mérito agora, mas que nos permite cobrar essa 13ª mensalidade. Só que o que aconteceu no meu caso? Eu tinha isso verbalmente acordado com o cliente, mas eu não coloquei em contrato. A gente começou a prestar o serviço no começo do ano, a gente foi lá fazendo folha de pagamento, apuração dos impostos, e aí tudo foi indo a mil maravilhas, até que chegou o mês de novembro e dezembro, no qual fui cobrar a 13ª mensalidade. E aí, cara, a gente teve um problema com o cliente. Aí gera um desconforto, porque o cara fala que você não falou, aí você não tem como provar porque você não tem um contrato, aí você vai procurar e-mail, a conversa foi feita via telefone, outro erro que a gente cometeu. Então, assim, eu estou compartilhando com você um erro meu para que você possa não vir a cometer esse erro. Estou aqui querendo te ajudar nesse processo inicial. E olha, o contrato, ele não precisa sequer ser uma coisa assim elaborada por um escritório de advocacia, não. Você pega modelos de contrato até mesmo no portal do CFC, do CRC do seu estado, sabe? E aí você vai, de acordo com a empresa ou a organização que você vai prestar o serviço, claro, você edita ali de acordo com as necessidades daquele prestador de serviço. Por exemplo, se você vai pegar uma organização religiosa, vamos imaginar que você vai ser contratado por uma igreja, talvez as obrigações que você vai cumprir é diferente, talvez não, será diferente de uma empresa do lucro presumido, do Simples Nacional. Então você vai ter que adequar ali o contrato e deixar quanto mais específico for, melhor. E essa é a nossa finalidade. Quando eu cometi esse erro, cara, fui cobrar o 13º salário, né, 13º salário, perdão, 13ª anuidade, mensalidade, perdão, estou comentando aqui algumas gafes, mas não se cobra 13º salário, e sim 13ª mensalidade. E aí o cliente se negou a pagar, né, e aí eu tive que engolir esse sapo, eu não tinha contrato. Quando eu fui ver, caraca, eu não tinha um contrato. Eu cometi o erro de não ter um contrato de prestação de serviços. A partir daí a gente inicia o contrato, a prestação de serviço mediante ao contrato. Por que eu cometi esse erro? Lá atrás, quando eu comecei meu escritório, muito ansioso de iniciar a prestação do serviço com o cliente, eu já fui começando a fazendo serviço, e aí você vem as obrigações, folha de pagamento, você começa a apurar e o cliente fala, não, depois eu faço, depois acaba procrastinando, eu também errei, procrastinei, vai deixando para depois, quando você vê, passou um mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco cai no esquecimento. Esqueci de fazer o contrato, você fica tão ligado nas obrigações que deveria ser cumprida somente mediante a assinatura do contrato. E por quê? Às vezes você pega a contabilidade de uma empresa que vem de um outro contador, e aí vem sem o cumprimento de algumas obrigações acessórias, essa empresa tem multas, e aí você, com o contrato, você ali está colocando, olha, a partir da assinatura desse contrato, eu sou o responsável. Agora, o que aconteceu anterior à assinatura desse contrato, eu não sou o responsável. Então, se a empresa tem alguma multa por alguma obrigação que não foi cumprida dentro do prazo, a partir da assinatura do contrato, eu sou responsável. Se essa multa ou essa penalidade é anterior à assinatura do contrato, eu já não sou mais o responsável. Então, assim, a gente fala assim, peguei uma contabilidade de uma empresa que não tem escrituração contábil. Pô, tem que escriturar. Cara, se você não tem um contrato assinado, fica difícil você separar quando que começa a sua obrigação e a sua responsabilidade. Agora, a partir do momento que você tem um contrato, aí que vai aquela coisa de te proteger. Você é o responsável mediante a assinatura do seu contrato. Então, você vai ser o responsável por essa empresa, por cumprir com as obrigações, a partir da assinatura do contrato em diante. Beleza? O que aconteceu para trás
não é de sua responsabilidade, é responsabilidade de outro profissional. Aí você fala assim, pô, Wellington, mas aí como é que eu faço a escrituração contábil de uma empresa que não tinha contabilidade? Cara, você lança saldo inicial a partir do seu contrato e aí o outro contador ou outra empresa, eles têm que te mandar esses relatórios para que você possa lançar saldos iniciais. Beleza? Aí você vai lançar saldos iniciais depois, mas você dá sequência a partir da assinatura do seu contrato. Ah, tem multa de período que não era meu. Se não era seu, claro, você orienta o cliente, você tem que dar. Agora, não assumir a responsabilidade, por exemplo, de pagar uma multa de um período que não foi seu, por exemplo, né? Então é isso. Agora a gente vai para a parte aqui do contrato, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente explicar o contrato de prestação de serviço, a importância, né, de se ter o contrato, a gente já falou aqui, e qual é o melhor momento para mandar esse contrato para o cliente, como que você deve fazer em casos de procrastinação do cliente, ou seja, quando você faz o contrato, manda para o cliente não assina, ou nem te dá resposta, fica lá. Então eu vou te ajudar nesse sentido aí também. Só um minutinho que a gente vai compartilhar a tela. Aqui, pessoal, estamos com um contrato, um modelo de contrato padrão, no qual a gente vai qualificar aqui, ou você, né, no caso pessoa física, se você presta o serviço como profissional liberal, eu recomendo, se você está iniciando seu escritório, seja para um cliente ou 2, 3 clientes, você começar como pessoa física e depois migrar para uma pessoa jurídica, que inclusive tem até uma planilha que eu ajudo o contador a identificar qual é o melhor momento para você migrar. Se você não tem essa planilha, me chama lá no direct do meu perfil no Instagram que eu compartilho com você. Manda lá, olha, você falou da planilha, do contador, pessoa física e jurídica, qual é o melhor momento? Como que eu faço para ter acesso a essa planilha? Manda essa mensagem lá que eu compartilho com você no direct lá do Instagram, beleza? E aqui você vai qualificar você ou o seu escritório de contabilidade. Se você colocar o escritório de contabilidade, é importante você colocar quem é o responsável técnico por esse escritório. Vai qualificar aqui o cliente, né? No caso, a pessoa que te contratou, a empresa, e a gente vem para a parte da descrição dos serviços. Cara, quanto mais específico for, melhor. Então aqui, vamos relatar aqui, referente a esse contrato, quais são os serviços que serão prestados. Na área contábil, classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios vigentes. Aqui, cara, tem que ter um cuidado. Se você fala que vai fazer a escrituração contábil, você tem que fazer a escrituração contábil. Tem muita gente aí que acha que contabilidade é gerar guia, enviar guia para o cliente e não ter contabilidade. E a gente tem que fazer escrituração. Emissão do balancete, elaboração do balanço anual e das demonstrações de resultados, na nossa DRE, envio da ECD, que é a escrituração contábil digital. Aí aqui, se você está iniciando, por exemplo, tem uma empresa do Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional normalmente tendem a ser o envio facultativo, você não está obrigado a fazer o envio, porém é facultativo. E algumas empresas que prestam serviços na área de licitação, elas precisam do envio da ECD para mandá-la para a área de licitação, porque é um dos trâmites lá de alguns departamentos que cobram, mesmo as empresas sendo do Simples. Empresas do Simples Nacional que recebem aporte através de investimento anjo, a partir do remédio 17 está obrigada a ECD. Empresas não obrigadas, por exemplo, a empresa do Simples Nacional que não se enquadra nessa questão do investimento anjo, o envio é facultativo. Todas as empresas do lucro real, ficou aqui minúsculo, aqui, vamos colocar aqui maiúsculo, todas as empresas do lucro real. As organizações isentas e imunes que foram obrigadas a FD a contribuições no período. As empresas do lucro presumido que distribuírem lucros acima da presunção conforme a legislação do imposto de renda. Então, aqui são os casos de obrigatoriedade da ECD. Caso contrário, for algo facultativo, você vai enviar ou não. Mas o que você deve fazer todos os meses é a escrituração contábil, ou seja, escriturar as notas de entrada, as notas de saída, o extrato bancário, as compras, as despesas, tudo isso você vai ter que fazer a escrituração mensal. Folha de pagamento, o fundo de garantia, o INSS, o recibo de pagamento de salário, tudo isso você vai escriturar na parte contábil. Na área fiscal, orientações e controles da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais. Eu recomendo que você acesse a agenda tributária do seu município, ou no município onde está a empresa, agenda tributária estadual e federal, porque lá você vai ter acesso a todas as obrigações municipais, estaduais e federais. E aí é o seguinte,
A partir do momento que você sabe o que você tem que fazer, fica mais fácil depois você saber o que fazer. Sabendo o que fazer, depois você descobrir como fazer. A pior coisa é você não sabe nem como fazer, nem o que fazer e fica preocupado como fazer. Aí você se preocupa com coisas que nem estaria necessário você se preocupar. E você sabendo o que fazer, você só tem que se preocupar exatamente com cumprir com as obrigações daquela empresa. Vou te dar um exemplo. Você pega uma empresa de comércio. Cara, se você tem uma empresa prestadora de serviço, você tem aquela obrigação específica do prestador de serviço, e a sua empresa só é de comércio, nesse momento você não vai gastar energia com a situação da empresa prestadora de serviço. Você só vai cumprir com a obrigação da empresa de comércio, beleza? O cumprimento das escriturações fiscais, elaboração e transmissão do GIA, conforme for o caso, tem estado que não tem GIA, SPED fiscal, se integra, atendimento das demais exigências, aqui a gente coloca aqui parcelamento, a gente pode colocar aqui atendimento à fiscalização, cumprimento de obrigações acessórias, tudo isso faz parte dessa área aqui, beleza? A parte trabalhista. Quando a gente fala área trabalhista e previdenciária, a gente está falando da parte legal relacionada a funcionários. Então a gente tem folha de pagamento, cálculo de férias, rescisão contratual, envio das obrigações acessórias, apuração de INSS, FGTS, elaboração da DCTF Web, FDRINF, FDRINF da parte relacionada à parte trabalhista, porque também tem FDRINF relacionada à área fiscal. Apuração, e você vai ser responsável por cumprir com ambas. Apuração de controle de férias de funcionário, vencimento de férias, vencimento de exame médico, vencimento de contrato de experiência. Essas são coisas que devem estar no seu contrato. Apuração da folha do 13º salário e dos encargos, né? Quando você fala folha de 13º salário, você sabe que tem uma guia específica para a Previdência Social referente ao 13º salário, e você vai ter também um cumprimento, por exemplo, do envio do FGTS específico relacionado ao 13º salário, juntamente a primeira parcela com a guia do FGTS de novembro e a segunda parcela com a guia do FGTS de dezembro. Tudo isso deve estar especificado lá na CEFIP, no campo destinado ao 13º, então você vai fazer essa divisão. Atendimentos às demais exigências previstas, essas demais a gente coloca aí, fiscalização trabalhista, por exemplo, se a empresa sofreu alguma fiscalização ou um funcionário colocar a empresa na justiça, você como contador, você não tem como defender essa empresa, a empresa vai procurar um advogado, só que muitas das vezes o advogado vai precisar do seu apoio para anexar ao processo os documentos que, no caso, o juiz está solicitando, tais como comprovante de depósito bancário, de salário de funcionário. Então, se você tivesse comprovante na contabilidade, você pode mandar para ele. O cálculo das verbas rescisórias, extrato do FGTS, onde você vai identificar ali se todos os meses foi efetuado de forma correta o FGTS do trabalhador. Você pode ter acesso a essas informações e ajudar, na verdade, você vai ter acesso e ajudar ali numa eventual defesa do seu cliente. Condições do contrato, aí que vem a parte que é importante deixar bem claro, que os serviços, quando você é contratado, o serviço ele sempre será executado nas suas dependências, ou seja, no seu escritório. Você não é funcionário do seu cliente, você não tem que ir até o seu cliente para prestar o serviço. Então, o cliente, quando ele te contrata, ele já está sabendo que você vai executar os serviços no seu escritório. E isso tem que ficar claro no contrato. E como que é feito para que você possa executar esse serviço? Bom, o cliente tem a responsabilidade, e é parte dele, te enviar as documentações. O documento é para você cumprir com essas obrigações de escrituração contábil, fazer tudo certinho, admissão de funcionário, tudo. Depende que o cliente te envie as documentações no tempo correto. Então, a documentação é indispensável para o desempenho dos serviços. Então, tudo isso aqui a gente deixa no contrato. E quais são os documentos, os principais documentos que o cliente precisa te enviar e é a obrigação dele? Você tem que escriturar a contabilidade, você tem que fazer a apuração dos impostos, você tem que fazer a folha de pagamento, a emissão das guias de FGTS, INSS, imposto de renda, mais admissões. O cliente também tem, quando a gente fala do contrato, é obrigações tanto do contador como também do cliente. Uma das partes que o cliente está obrigado a fazer é te mandar os documentos, tais como boletim de caixas,
extrato de todas as contas correntes bancárias. Quando a gente fala extrato, se a empresa tiver mais de uma conta, ela precisa te enviar o extrato bancário o cliente tem que te enviar o extrato bancário de todas as contas. Aí eu recomendo que você faça a solicitação do extrato bancário em 2 arquivos. O PDF, que é o normal, todo mundo faz o envio, e hoje os softwares de escrituração de contabilidade, a maioria deles permite fazer a importação do extrato. Então você vai pegar o que seria equivalente ao XML do extrato bancário, que é um arquivo digital, que normalmente vem com a nomenclatura OFX ou OFX ou OCF, uma coisa assim. E é o seguinte, esses arquivos te permitem você importar as informações do extrato, então você não vai ter que digitar todo o extrato, aí você tem que verificar junto com o seu sistema de escrituração contábil, como que você faz para fazer a configuração do extrato, isso faz com que você ganhe tempo, beleza? Então, mas para isso, você só vai conseguir fazer isso se o cliente todos os meses te enviar esse arquivo. Ele precisa enviar para você o arquivo, tanto o PDF, porque ele tem que enviar os dois. Ué, se ele me envia já o FX, ele precisa ainda assim enviar o PDF? Por que ele precisa enviar o PDF? Porque o arquivo, o FX é um arquivo digital, você vai importar. Só que tudo que está ali você precisa conferir. E onde você vai ter acesso? No extrato físico. Então, por isso tem que ter o PDF para você confirmar se as informações importadas digitalmente são correspondentes àquele que está no PDF, para que você possa fazer a escrituração contábil de forma correta. Beleza? Dito tudo isso, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, comunicação eventualmente de uma nota cancelada pelo cliente. Às vezes o cliente tem a necessidade de cancelar essa nota, ele precisa, é a responsabilidade dele comunicar você, contador. Controle de frequência de funcionário, por exemplo, você vai fazer a folha de pagamento. Você não começa a fazer uma folha de pagamento sem antes entrar em contato com o cliente para saber, olha, tem um desconto do funcionário? Como assim desconto? Às vezes o funcionário ele tem atrasos, às vezes ele pegou adiantamento salarial, vale, às vezes a empresa tem, sei lá, teve algum prejuízo que está aí na norma da empresa lá descontar esse prejuízo, sei lá, o cara trabalha como motorista, por exemplo, ele toma uma multa por excesso de velocidade. A empresa tem um contrato de prestação de serviço que eventual multa pode ser descontada lá. Então, essa situação pode ser feita, mas tem que estar no contrato. Uma outra coisa, você, na hora de eventualmente prestar o serviço de folha de pagamento, você precisa ter acesso a informações tais como quantidade de horas extras que o funcionário fez, e isso é a obrigação do cliente passar, então ele tem um controle do ponto, ou seja, o controle de entrada e saída do funcionário, hora extra, adicional noturno, faltas, bonificações, é ele que vai te passar. A informação tem que vir do cliente para você possa processar a folha de pagamento da forma correta, beleza? Que a gente colocou aqui no item 2.2.2, semanalmente os documentos mencionados acima, que ele botou aqui como 2.2 o boletim de caixa e documentos relevantes à parte da escrituração contábil. Normalmente as empresas têm até uma planilha, que é mais ou menos o caixa físico lá dela, entrada e saída, então ela tem esse controle. Se não tem, até recomendo você fazer e orientar o cliente que faça, porque vai te ajudar a identificar. Uma outra coisa que eu te recomendo é pedir para o cliente no extrato bancário, quando ele for efetuar o pagamento, ele botar uma tag, ou seja, quando a gente paga uma guia, por exemplo, de uma conta de luz, ele consegue colocar o nome lá do pagamento no banco. E isso ajuda você na hora de identificar no extrato bancário. Coloca isso no contrato que vai te ajudar também. Lembra que eu falei de honorários, né? Então, se você não colocar isso no contrato, uma outra coisa que eu errei não fazer contrato de trabalho. Tá rolando uma obra aqui que tá zoando com a gente, mas tudo bem, vamos lá. Quando a gente faz o contrato de trabalho, fica bem claro quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações, e fica para o cliente também. E dentro disso, a gente coloca aqui, dentro dos seus deveres, qual é o prazo que você tem que cumprir. Por exemplo, quando você fala em enviar os impostos para o seu cliente, qual é o prazo que você vai enviar? No dia do vencimento da guia? Não pode, você tem que dar um prazo para que ele possa efetualmente ter um prazo razoável para conseguir efetuar o pagamento. Quando a gente fala de folha de pagamento, você não vai enviar, por exemplo, o funcionário recebe no quinto dia do mês, útil do mês.
Você não vai enviar então você coloca isso em contrato. E normalmente eu coloco 72 horas para situações de folha de pagamento, 5 dias para impostos e tributos, e a gente deixa isso em contrato, beleza? Uma outra coisa, o balanço. O balanço ele é fechado anualmente, só que a gente, quando completa um ano, né, você faz toda a escrituração, a gente coloca 30 dias da entrega de todos os documentos necessários para o fechamento do balanço, tais como o inventário e o controle de estoque. Isso tem que estar por escrito, recomendo que você faça isso, porque às vezes chegou dezembro, cara, fechou dezembro, né? Em janeiro eu quero o seu balanço, mas o cara não te enviou ainda o inventário, não te enviou o controle de estoque. E isso é uma informação que o cliente tem que passar para você. A remessa de todos os documentos deve ser feita, se for física, mediante a protocolo. Então tem que ter um comprovante de que foi entregue o documento. Ou, se for digital, não aceitar documentos via WhatsApp somente, tem que ser por e-mail, porque o WhatsApp, as informações se perdem dentro do e-mail. Até hoje não tive nenhum problema de sumir informações enviadas por e-mail. Então eu recomendo sempre ter essa comunicação com o pedido de aceite via e-mail, beleza? A contratada desempenhar os serviços com zelo, de acordo com a norma contábil. Isso aqui é padrão. Todos os serviços serão prestados no escritório do contador, e não, você não tem que ir até o cliente para fazer isso. Deixa eu ver aqui que é mais importante a gente falar. Honorários mensais. É importante você definir o valor de honorários e também definir o percentual de reajuste de honorários. Normalmente você vai usar IGPM, né, que é o mais tradicional. Então deixar claro isso, olha, anualmente, quando o nosso contrato completa um ano, a gente precisa reajustar. Então não é que o cara te contratou te pagando um salário mínimo, vai ficar esse um salário mínimo para a vida toda. Ou sei lá, 500 reais, o cara te contratou por 500 reais. Não, cara, anualmente, quando o contrato faz aniversário, a gente fala assim, faz aniversário, esse ano completa um ano que o fulano de tal que me contratou, então a gente vai pegar lá qual é o índice do IGPM e vamos aplicar um reajuste no valor de honorários. Também tem que estar em contrato. Deixa eu ver aqui uma outra coisa importante para falar. Sobre a mensalidade. A mensalidade mencionada do 13º salário, que está aqui, que eu falei com vocês, que é importante deixar isso claro. Inclusive, até por experiência própria, quando a gente fala em 13ª mensalidade, o cliente ele tende a entender que você não é funcionário e por isso você não deve cobrar. Aí você vai usar a seguinte artifício, cara. O fechamento do exercício traz uma situação onde o seu trabalho no final do ano ele meio que dobra. Então você vai ter que fazer ali o encerramento contábil, a escrituração e o registro dos relatórios contábeis. Você vai ter uma folha de pagamento a mais, que você tem que fazer a folha de pagamento do 13º. Você tem obrigações acessórias, tais como no momento ainda a gente temos DIF, de MOB, de MED, dependendo da atividade da empresa, que são obrigações anuais. Então são obrigações que te fazem com que você cobre aí, justifique essa cobrança de um valor, de um adicional de final de ano, tá bom? E isso precisa estar no contrato, porque senão vai acontecer com você, como eu falei. Você não deixou isso no contrato, quando chegar no mês de dezembro você vai ter esse desconforto, porque o cliente tende a falar que, enfim, que não vai pagar e tudo mais. Se está no contrato, depois você pode até mesmo cobrar ele judicialmente, você pode protestar o CNPJ dele no cartório ou a pessoa física dele, beleza? Mesmo no caso de início de contrato em qualquer mês do exercício, essa parcela de adicional será devidamente integralmente. Aqui é uma coisa que você pode deixar de acordo com o cliente. Tem cliente que você, cara, se você entrar lá, o cara fala assim, eu quero pagar, mas eu vou pagar proporcional. Tá, é uma coisa que você pode levar em consideração a demanda de mão de obra desse cliente. Se for um cara que tem uma folha de pagamento gigantesca, que tem emissão de folha, é uma empresa do lucro presumido, que você tem que entregar ECD, cara, aí eu entendo que você teria que cobrar essa parada integral. Agora, se é uma empresa do Simples Nacional, tem 1 ou 2 funcionários,
que tende a não te dar tanta demanda de mão de obra, você fazer proporcional também não seria nada absurdo. Então, ficaria aí de uma questão de acordo entre você e o cliente e você toma a decisão de fazer ou não fazer. O que eu recomendo é não deixar de cobrar essa 13ª parcela, beleza? Então, quando você fala de cobrar proporcional, é o seguinte, cara, você começou a prestar o serviço, sei lá, no mês de outubro, você vai pegar o valor da anuidade, né, aliás, da mensalidade, você vai pegar outubro, aí não vai fazer de cabeça pensar que é 2 meses, você vai, outubro, novembro, dezembro, são 3 dozeavos, então você vai pegar o valor do seu honorário, divide por 12 e multiplica por 3, mas na real, a cobrança teria que ser integral, porque não é sobre a obrigação proporcional, e sim sobre as obrigações que você vai ter que cumprir, né? Então, é o que eu recomendo que se faça. O que mais é interessante que falar? Sobre o reajuste de salário, deixar bem claro, e multa. Se o cara atrasar, é importante ter uma cláusula de multa. Então, quando ele atrasa o pagamento de honorário, deixa claro que tem multa. Cláusula de rescisão de contrato. Então, é importante você colocar isso. Eu recomendo você colocar, por exemplo, se o cliente deixar de pagar honorários por 30 dias, fica a seu critério continuar a prestação de serviços ou não. Se você quiser, você pode encerrar o contrato de prestação de serviços. Isso é importante, deixar no contrato. Recomendo que você faça isso e deixe isso específico. E, inclusive, quando a gente faz um contrato de prestação de serviço, não é só fiz o contrato, mando para o cliente, se ele assinar, beleza. Não. Espera ele retornar para você. Se ele não retornar, você vai ter que fazer o papel do cara chato de cobrar dele. Olha, preciso que você me envie o contrato que a gente enviou. Recentemente, eu legalizei uma empresa e eu fiz um contrato de prestação de serviços. Enviei para o cliente, né? E o cara não respondia. Passou o primeiro mês, o que acontece? A empresa, quando ela é legalizada, ela já começa a ter uma série de obrigações a ser cumpridas. E se não cumprir, tem multa. Vou dar um exemplo aqui da DCTF Web e FDRINF, né? Especificamente desse cliente. O que acontece? Ele está procrastinando o envio do contrato. Tá? O contrato, o cara não manda. Fala, eu não sou responsável pela sua empresa enquanto não tiver o contrato assinado. O que eu fiz? Eventualmente, não seria nem a minha obrigação fazer isso. Eu enviei a DCTF sem movimento, DCTF Web, para que ele não tivesse a multa e estou cobrando o contrato. Não enviou, a gente fez um comunicado de que, cara, a partir dali não tem mais, no próximo mês já não fez mais não tem mais obrigação, sabe? Ainda fizemos ainda a DCTF Web para que evitasse uma multa, mas a apuração do Simples Nacional não foi feita, então ele já tem ali aquela pendência lá. Então, a partir dali, todas as obrigações acessórias não é mais. Aí o cara fala assim, mas eu te contratei. Não, a gente fez o processo de legalização da empresa. Agora, a partir do momento que você não assinou um contrato para que a gente pudesse prestar os serviços, até porque não tem como trabalhar sem receber. Então, é um relato de fato de algo que ocorreu para que você possa refletir. Você legalizou uma empresa, logo em seguida já manda o contrato de prestação de serviços. Não vai deixar para depois, porque já saiu o CNPJ da empresa, já faz o contrato. Já tem um contrato social registrado, o alvará faz o contrato. Se o cliente não assinar, cara, você não tem obrigação de cumprir com as obrigações acessórias da empresa. Se a empresa tomar multa, é responsabilidade dele. Ele pode procrastinar. Se ele procrastinar, é o seguinte, fala para ele, tem um prazo até o dia X, né? E se você não, vai tomar multa. Normalmente, também, quando a gente faz uma proposta comercial, a gente coloca uma data limite para o cara assinar. Então, a gente coloca também a questão de desconto. Então, se você assinar o contrato até o dia tal, você garante um desconto, com o valor de honorário até o dia tal com desconto. Uma outra coisa que eu coloco à parte no meu contrato, e aqui, estou até revelando para vocês aqui o que a gente faz, a gente pegava muita empresa que tinha muita rotatividade de funcionário. Então, restaurante, construção civil, empresa de comércio, ela contrata muita gente e demite muita gente. Contrata muita gente e demite muita gente. Então, a gente separou a parte de honorário da parte trabalhista. Então, o que a gente faz? A gente tem um valor de honorários para cumprimento das obrigações fiscais e contábil. A parte trabalhista, eu cobro a parte. A parte seria R$70 hoje, a gente cobra R$70 hoje por funcionário. Então, a empresa contratou, ela vai pagar o valor dos honorários mais R$70.
O funcionário saiu da empresa, aqueles R$70 sai junto com o funcionário, porque a demanda de mão de obra com o funcionário é muito grande, tem algumas obrigações que a gente tem que cumprir, tais como o envio das informações para o e-social, a gente tem que fazer uma série de gerenciamento desse funcionário, controle de férias, 13º, vencimento de exame periódico. Então, por isso é cobrado esse valor desse funcionário, beleza? Quando o funcionário é contratado, se a empresa tiver 10 funcionários, ela vai pagar R$700 a mais no valor de honorário. Se são esses 10, ela só paga o valor de honorário, beleza? Notas fiscais. Cara, você pode achar aí, né, relevante, mas acredito que hoje não faz muita diferença a quantidade de notas de entrada. Aliás, perdão, notas de saída, porque você vai importar XML. Agora, notas de entrada, a nota de saída do seu cliente, você vai ter acesso ao XML. As notas de entrada é o que vai ter ali digamos assim, o que vai ser relevante para vocês na hora de definir aqui quanto você cobra na área fiscal. Então vai depender da quantidade de notas que o cara tem lá de movimentação. Esse contrato precisa ser assinado, beleza? Deixa claro aqui a parte da rescisão contratual. Assina o contrato, manda para o cliente assinar também. Como pode ser essa assinatura? Pode ser assinatura com a conta GovBR, pode ser assinatura com o certificado digital ou pode ser até mesmo uma assinatura física. Se for assinatura física, recomendo que você faça ali o reconhecimento de firma do cliente no contrato de prestação de serviço. Se tiver testemunhas, não é obrigatório, é facultativo, mas é mais uma segurança para eventualmente você poder, se você tiver a necessidade de cobrar judicialmente ou protestar esse cliente aqui sobre os serviços que foram prestados, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o contrato de prestação de serviços. Você que está iniciando aí seu escritório de contabilidade, você não deve iniciar sem o contrato de prestação de serviços, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.